Bom, como eu tinha dito, hoje vamos falar um pouquinho do contexto micro, tá? Aí aqui são os tópicos da aula, né? Fase de crescimento de uma empresa, premissas de análise, filosofias de investimento, matriz SWOT e para encerrar, forças de Porter. Tá? Bom, as fases de crescimento de uma empresa, é, esse gráfico aqui era o professor tinha passado para a gente na aula de contabilidade financeira, né? Que aqui a gente consegue ver as fases de desenvolvimento de uma empresa, né? A introdução, no momento que abre a empresa, quando ela se desenvolve, né? Começa a crescer, quando a empresa atinge a etapa de maturidade, quando ela começa a entrar em declínio. Tá? É, esse gráfico aqui de cima retrata um pouquinho as receitas. Tá? Então, no início, logo na abertura da empresa, obviamente as receitas são menores e a receita da empresa atinge o seu pico, né, quando ela está na maturidade, né, depois entra em declínio. De novo, esses gráficos eles são modelos, tá? Então, claro que na realidade não é exatamente assim, tá? Como todo mundo já sabe, o modelo ele é uma simplificação da realidade, tá? Mas retrata muito bem, né, o que a gente quer observar aqui, né? Esse segundo gráfico é o lucro líquido, né? O lucro líquido é a mesma coisa, no início muitas vezes é negativo, né? Que às vezes a empresa até não tem capital de giro é, é mais reduzido, né? Então a capacidade de investimento da empresa e por consequência o lucro da empresa é menor, né? Então aí quando ela, de novo, na maturidade, né? A maturidade é onde tem a maior nível de receita, maior nível de lucro líquido, né? E na última fase, né, na última etapa de declínio, né, começa a reduzir, né? E aqui o terceiro gráfico é os fluxos de caixa, né? Então, uh, logo na abertura da empresa os fluxos de caixa são maiores, ou seja, essa linha aqui de financiamento, né? Financiamento é muito alto da empresa, né? Dado que a empresa ela tem poucos, o capital próprio normalmente é reduzido, né? Então a empresa na sua abertura começa a contrair dívidas, né? Colocar capital de terceiros, né? No seu balanço, né? Aí essa linha aqui é operações, né? Seria a gente pode ver como receita operacional, tá? E de investimentos, tá? O fluxo de investimentos, essas são as três linhas, tá? Então a gente observa, né, que na maturidade o financiamento da empresa já está reduzido, né, comparado ao início, né, porque ela já adquiriu recursos próprios, né, o lucro líquido já aumentou nessa etapa de maturidade, né, e aí depois declínio, tá? Então esse gráfico é bem interessante, né, a gente observar as etapas de evolução de uma empresa, tá? É, bom, aqui é a classificação das empresas pelo porte, tá? Que vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Large caps, mid caps e small caps. Tá? As large caps ou blue chips, né, como também são conhecidas, né, são empresas com market cap superior a 10 bilhões de dólares, né, ou seja, são empresas com alta liquidez, forte influência sobre os benchmarks. O que são os benchmarks? São índices financeiros, né, são os índices da bolsa, como o Ibovespa, né, o benchmark, tá, e muitos outros, né. E também são empresas consolidadas no seu setor, né? Isso significa que elas têm um menor risco potencial, tá? Essas large caps. Bom, large caps aqui na bolsa vocês já sabem, né? Petrobras, a Vale, né? Aquelas que têm grande peso, né, no índice. As mid caps, né, são empresas com market cap entre 3 bi e 10 bi de dólares, né? O market cap aqui é o valor de mercado, tá? É, Aí depois tem as small caps, né, que são empresas com um valor de mercado entre 300 milhões e 3 bilhões de dólares. Tá? Então, por que
é importante essa diferenciação? Por vários motivos. Principal deles é o histórico da empresa. Tá? Então, normalmente empresas mais jovens, que não são muito conhecidas pelo mercado e que, por serem empresas mais novas, têm um maior risco potencial, o mercado normalmente não tem muita confiança. Né? Então, isso se traduz no valor de mercado da empresa, né? E outros fatores também. Então, uma empresa menor, uma small cap, obviamente ela tem, as fontes de financiamento dela são menores, tá? Então ela conseguir empréstimo com um banco é muito mais difícil do que uma large cap, né? Obviamente. Então essa classificação impacta diretamente na visão do mercado com relação à empresa, tá? E também na análise da empresa, né? Impacta totalmente, né? Uma empresa maior tem um lucro líquido maior, vai distribuir mais dividendos e por aí vai. Tá? Bom, aqui tipos e premissas de análise, né? Isso aqui não é muito falado, tá? Mas também é um tipo de análise que é bastante interessante, tá? Top-down e bottom-up. Esses termos, eles geralmente são mais comuns quando a gente tá vendo, por exemplo, uma entrevista com um gestor. Tá? Então, é uma premissa top-down, né? É que o macro é maior que o micro. Né? Então, essa abordagem tem como ponto de partida o cenário macroeconômico na escolha das empresas para uma carteira. Isso significa que, sob essa abordagem, as empresas em si são o resultado da situação econômica do país. Tá? Essa frase seria a essência do termo. Né? Dessa forma, também busca encontrar as oportunidades de investimento através do ciclo econômico. Tá? Então, o top-down é aquele analista que acredita que as empresas são, bem como diz essa frase, né? Elas são produto da situação econômica do país, né? De como é que está a economia naquele momento. Não tem como tu dissociar as coisas. Então, o analista que segue essa linha top-down, ele começa analisando os dados macroeconômicos, né? Inflação, desemprego, juros, câmbio, resultado primário. O momento do ciclo econômico, que já vou mostrar no próximo slide, né? E a depender de qual momento a economia está no ciclo econômico, esse analista vai buscar empresas que performam melhor naquele momento do ciclo. Tá? Então, por exemplo, tem empresas que performam melhor no momento que a gente está num ciclo de alta dos juros, enquanto outras empresas vão performar melhor no momento de queda, num ciclo de queda dos juros. Tá? Então, só um exemplo que os diferentes setores da economia têm performances diferentes, né, a depender do ciclo que está, né, do ciclo econômico que tá acontecendo. Tá? E aí, claro, a gente pode fazer link com por exemplo, gestão de risco, que é a correlação, né? Correlação entre as empresas e tal. Então, quanto menor a correlação entre as empresas, melhor, né? Ou seja, correlação negativa, né? Acho que vocês já viram isso com Denardinho, acho, Finanças 2. Tá? A correlação é um indicador bem interessante. Tá? E o outro é bottom-up, que aí é o oposto, né? Que acredita que o micro é maior que o macro. Tá? Que os fatores micro são mais importantes que os fatores macro. Essa abordagem tem como ponto de partida os fundamentos das empresas para a composição de uma carteira, começando a análise através dos múltiplos da empresa, em seguida os demonstrativos, a estratégia, a competitividade, geração de valor, inovação da empresa, e passando para o setor da empresa, as perspectivas e eventualmente as condições macroeconômicas. Então,
top-down, de cima para baixo, e bottom-up, de baixo para cima. Tá? É mais o ponto de partida. Tá? E o bottom-up, como eu coloquei ali, ela não exclui as condições macro, mas elas passam a ser secundárias. Tá? Ela acredita que, essa visão bottom-up acredita que a empresa pode performar bem num momento de crise econômica, por exemplo. Tá? Porque é uma empresa, por exemplo, que gera muito valor, uma empresa competitiva que faz muitas inovações. Tá? Então, por isso que essa linha bottom-up coloca o cenário macro num segundo lugar. Né? Bom, aqui os gráficos. Não sei se tá vendo bem. Esse gráfico aqui da esquerda ilustra bem. Tá? Bottom-up começa dos fatores específicos de uma empresa, né? Daí sobe para o setor, para a indústria que esteja inserida, por exemplo, né? Setor e tal, e depois, aí sim, por último, né, as condições macroeconômicas, né? Enquanto a análise top-down é o oposto, né? Começa dos fatores macroeconômicos, né? Das condições macroeconômicas, e aí vai para o específico da companhia. Tá? Esse gráfico aqui da direita, ele mostra um pouquinho, ele junta duas coisas, né? Junta essa linha aqui em laranja, seria a linha do ciclo econômico, né? E essa linha aqui de azul marinho, mostra a linha mostra do mercado, tá? O ciclo do mercado. Então a gente pode ver que no início do ciclo, investidores otimistas compram mais ações a preços altos, né? E aí a gente consegue observar aqui que o ciclo do mercado antecipa um pouco, né? Antecipa um pouco o ciclo econômico. Então, de novo, isso aqui não é exato, né? É apenas um modelo, mas que a gente consegue observar com alguma precisão, sim, na realidade, tá? Se a gente buscar algumas séries históricas, a gente consegue observar que se confirma, de fato, né? Bom, aí surgem preocupações, né? Preocupações forçam investidores a vender ações durante a queda, né? Ao invés de comprar mais ações a preços mais baixos, né? Que é o ponto inferior, né, do ciclo de mercado. Então, é aquilo que eu sempre digo, assim, o mercado financeiro, investir em ações, no caso, não estou dizendo que é fácil, é bastante difícil, tá? Principalmente bater o mercado, superar o mercado. Mas assim, muitas vezes a maioria dos investidores tem prejuízo por conta que não tem um psicológico adequado, digamos assim. Ou seja, o investidor assume riscos que ele não é capaz de tomar, digamos assim. Então, uma coisa que é interessante a gente pontuar é que tem uma diferença entre capacidade de tomar risco e tolerância ao risco. A capacidade de tomar risco é quanto que o teu portfólio aguenta, quanto que o teu patrimônio aguenta. Tá? E tolerância ao risco é o psicológico. Tá? Então, tem investidores que eles conseguem ver o portfólio cair 5% e tranquilo. Mas aí se o portfólio cair 15%, eles entram em pânico, entendeu? Então é muito isso, é algo muito psicológico particular de cada pessoa, de cada investidor, tá? Então é essa questão, assim, o cara começa a vender, o investidor começa a vender as ações, né? Porque ele não tem, naquele momento, né? Ele não tem um psicológico, né? A tolerância ao risco dele passou do limite, né? Então, muitas vezes o cara tem prejuízo por isso, né? Não porque ele investiu, não necessariamente porque ele investiu numa empresa ruim, né? Aí chega no ponto inferior e começa a subir de novo, né? O mercado inicia a recuperação, enquanto a mídia ainda repercute negativamente a recessão na economia, né? Então tu vê, antes
do ciclo econômico chegar no ponto inferior, o ciclo do mercado já começou a subir antes. Ó. Então aqui estava no ponto mais baixo, enquanto o mercado de ações já tava subindo já. Então é um gráfico bem interessante a gente conseguir juntar as coisas, né? Do ciclo de mercado e do ciclo econômico. Bom, aqui filosofias de investimento. Né? Essa com certeza vocês já devem ter ouvido falar, né? Value Investing, Growth Investing. Né? Value Investing, ou traduzindo investimento em valor, consiste em uma filosofia de que devemos selecionar empresas consolidadas, maduras e que estejam subvalorizadas, ou seja, cujo valor intrínseco seja maior que o valor negociado. O que seria o valor intrínseco? É quanto realmente vale, né? Quando faz o valuation ali da empresa, né? Por exemplo, através do fluxo de caixa descontado, né? Tu chega num valor justo pela ação, né? Quanto que vale realmente aquela ação. Aí tu compara com a cotação, né? Com o preço, e aí tu vê, né? Se ela tá barata ou se está cara, né? Simplificando seria assim, né? Então, o value investing, né? Algumas características, né? Geralmente, o foco do value investing são large caps, né? Grandes empresas que estão descontadas, que estão baratas, né? É um indicador que muitos investidores olham é o PL, né? Um PL baixo, né? Que a gente vai estudar isso, né? Na segunda parte do curso. As PL é o preço-lucro, tá? Quanto que está o preço da ação hoje e o lucro por ação. Né? Então, quanto mais baixo, maior o lucro em relação ao preço da ação. Tá? Então, por isso que um PL, quanto menor o PL, melhor. Né? Mas a gente vai estudar isso na segunda parte do curso. Tá? Também, essas empresas normalmente distribuem dividendos. Tá? Justamente por serem empresas consolidadas, não tem tanta capacidade, não tem aonde mais investir, sabe? Então, ela já está como o próprio nome já diz, né? Large Cap já está consolidada, não tem mais onde investir, criar novos projetos, então ela opta por distribuir o lucro para os acionistas, né? E também são empresas mais seguras, né? Quanto o Growth Investing, ou traduzindo investimento em crescimento, né? Consiste em uma filosofia de que devemos selecionar empresas pequenas com grande potencial de retorno futuro. Tá? Algumas características, né? Geralmente são small caps ou startups, né? O PL é algo que varia, tá? Pode ser que o PL esteja baixo, ou seja, é uma empresa, pode ser uma small cap que o mercado às vezes nem conhece, né? Fez o IPO, sei lá, um ano, alguma coisa assim, o mercado nem tá, sabe? Ou pode ser que o PL da empresa esteja alto, tá? Ela esteja, tipo, super valorizada, assim, né? Então, isso é algo que varia, tá? Outra característica é que normalmente as empresas não distribuem dividendos, tá? Elas reinvestem os lucros, né? Justamente, né? Empresas de crescimento, né? Então, para crescer, né? Elas direcionam todo o lucro, né? Para projetos, né? E também são empresas mais arriscadas, né? Então, é aquela velho ditado, né? De quanto maior o risco, maior o retorno, né? Aí eu, aqui, fazendo o link, né, com o Value Investing, né? Eu coloquei essa frase aqui do Warren Buffett, né? Preço é o que você paga e o valor é o que você leva, né? Então, assim, isso resume, né? Simplifica bastante, né? O que é o Value Investing. Tá? Resumindo em uma frase, seria isso aqui, né? Pagar o mais barato por uma empresa, ou seja, buscar empresas boas e baratas, né? Bom, matriz SWOT. A matriz SWOT é uma ferramenta de gestão utilizada pelas empresas no processo de planejamento estratégico, com o objetivo de avaliar aspectos operacionais nos ambientes interno e externo da empresa.
Tá? Então, SWOT, né? S de strengths, ou forças, né? W de weaknesses, fraquezas, O de opportunities, oportunidades, e T de ameaças, né? Threats, ameaças. Tá. Isso aqui eu peguei do Sebrae, que eu achei bem interessante, né? O artigo que eles fizeram. Tá? Então, é, como objetivo é avaliar, né, os ambientes externo e interno da empresa, né? Então, análise do ambiente interno, né? Identifique forças, diferencial da empresa diante da concorrência, habilidades e competências dos colaboradores, recursos, entre outros, né? Forças e fraquezas. Tá? Então, ou seja, isso é da empresa. Tá? Descobrir quais são as forças, os diferenciais da empresa e as fraquezas da empresa. Tá? Setores com baixo desempenho, falhas em produtos, sei lá, desperdício na linha de produção, né, serviços ou processos, falta de recursos, né, entre outros. Tá? Agora, do ambiente externo, tá? Que é fora, né, fatores fora da empresa em específico. Né? Reconhecer as oportunidades, né, desde os aspectos político-econômicos até eventos extraordinários, novas tecnologias e ameaças, né, desde concorrentes, novos hábitos de consumo, preços de matéria-prima, entre outros. Tá? Então, esse artigo do Sebrae achei bem interessante essas colocações, tá? Eles conseguiram resumir muito bem, né, o significado da matriz SWOT. Tá? Bom, para finalizar, as forças de Porter, né? O modelo das 5 forças, criado por Michael Porter através de um artigo em 1979, com o objetivo de entender qual o mecanismo por trás da competição entre as empresas. Tá? A gente pode estudar mais detalhadamente na economia, pelo menos é na cadeira de economia industrial. A economia industrial tem muitos outros indicadores também. No geral, eles são um pouco mais essa área assim, de análise da competitividade das empresas, que seria essa economia industrial, né? Eles são bem mais teóricos, tá? Pelo que eu observei. Eles não utilizam muito, por exemplo, modelos estatísticos, assim, tá? Mas então, se você pega um livro, vai ser, sabe, só texto. Não vai ter muita estatística, por exemplo, né? Mas é algo bem interessante, assim, né? Às vezes eles colocam alguns indicadores também, acho que Herfindelrichter, alguma coisa assim, então às vezes eles criam assim os indicadores, tá? Mas é bem interessante mesmo. Bom, a primeira força é poder de barganha de clientes, tá? Então o poder dos consumidores é mais alto quando há um número de clientes bastante superior ao de concorrentes. Do contrário, muitos concorrentes resultariam em alta oferta do produto, permitindo aos clientes barganhar e gerar valor para si. Empresas concorrentes podem ser forçadas a atuar umas contra as outras, alterando o equilíbrio na relação do setor. Portanto, analise se esse mercado possui um público amplo ou limitado. A segunda força é o poder de barganha dos fornecedores. A escolha de fornecedores pode aumentar os preços ou reduzir a qualidade do produto ou serviço de uma empresa. Assim, ao entrar em um novo mercado, é importante considerar se a empresa poderá contar com os mesmos fornecedores, se precisará de novos parceiros e se o local dispõe de fornecedores de qualidade na quantidade necessária. E ameaças de novos entrantes. A entrada de novos concorrentes em um segmento de mercado pode forçar negócios a manterem o preço baixo, a fim de acompanhar os valores ofertados pelo rival, ou gastarem mais para reter consumidores. Para analisar esse fator, reflita sobre quais são as barreiras de entrada, incluindo economia de escala, diferenciação de produto, necessidades de capital,
custos de mudança, desvantagens de custos independentes, de escala, e políticas de restrições governamentais. Tá? Então, tem setores, né, que é quase assim, quase impossível, sabe, de entrar, porque realmente são muitas barreiras, muitas barreiras de entrada, tá? Sei lá, por exemplo, setor, criar uma farmacêutica, por exemplo, sabe? É, coisas assim. O quarto, a quarta força, a ameaça de produtos substitutos, quando um novo produto ou serviço supre a mesma necessidade, mas de um jeito diferente. A rentabilidade da indústria também pode ser afetada. Tá? São exemplos os e-mails que substituíram a comunicação por correio, as videoconferências que substituem viagens, serviços como Uber que substituem o transporte por táxi ou ônibus. Vale pensar, né, quais produtos podem substituir o que a empresa vende, o quão inovadora a sua solução é em comparação ao que o mercado oferece. Tá, esse último parágrafo aqui é bem importante, porque isso de fato a gente consegue observar várias empresas que deixaram de existir, sabe? Porque seja por mudança de hábitos de consumo, né? Seja por alguma inovação tecnológica que acabou por, digamos, entre aspas, destruir um determinado mercado. Né? Então isso aí é algo natural, sabe? Então, sei lá, o surgimento de streamings, né, como a Netflix, como a Amazon Prime, por exemplo, substituem muitos dos serviços de TV a cabo, né? As locadoras também, hoje sumiu as locadoras, por exemplo, né? DVD, né? Hoje nem existe DVD mais, então é um exemplo, né, de vários que a gente pode citar, né, de que o mercado está sempre em transformação, né? O que garante a, a existência de uma empresa é a capacidade dela inovar e gerar valor. Tá? Então é aquilo que a gente tinha dito na primeira aula, né? A empresa gerar valor para o acionista e para o cliente. Né? Então, ou seja, gerar valor para o cliente é vender para o cliente produto ou serviço, né? Com uma qualidade alta e um preço baixo. Esse é o objetivo de toda empresa. Né? E valor para o acionista é dar lucro para o acionista. Né? O acionista é aquele que financia as atividades da empresa. Né? Então, é algo bem interessante que vocês podem explorar, né? Devem explorar, né, no trabalho. Né? Se porventura tem algum produto substituto, né? Produto ou serviço substituto da empresa que vocês escolheram. Né? E a última força, né? Rivalidade entre concorrentes. Né? Alta rivalidade reduz o valor e dissipa a rentabilidade. A rivalidade tende a ser especialmente forte se há muitos concorrentes ou ocupam posições muito semelhantes no mercado. O crescimento do setor é lento, há custos fixos altos que criam incentivos para cortar preços. Barreiras de saída são altas, os concorrentes estão fortemente comprometidos com os negócios e as empresas têm objetivos diferentes, tá? Abordagens diversas para competir ou não tem familiaridade umas com as outras. Tá? Então, a princípio era isso. A aula de hoje foi rápido até, apesar do atraso, né? Apesar do atraso, a gente conseguiu falar tudo de hoje. Não sei se você tem alguma dúvida com relação à aula de hoje ou com relação ao trabalho. Então, caso você tenha alguma dúvida, podem perguntar se quiserem. Aí, pode falar aí, Eduardo. Tá, eu tenho uma dúvida, mas é a respeito do setor. Por exemplo, eu e o Matheus, a gente pegou a Klabin, né? Aí eu
eu queria algum dado do setor. Aí eu achei uma cotação da fibra longa e fibra curta, né? Que a Klabin negocia papel e celulose, né? Mas só que eu não consegui achar nada na internet, como, sei lá, por exemplo, tem o petróleo Brent, sabe? Que tem a negociação lá e prêmio e tal. E para celulose eu não consegui achar nada. Não sei se tem algum indicador, se tu sabe alguma coisa. Cara, teria que pesquisar, assim. Eu nunca pesquisei, assim, sobre o... Ainda não, né? Sobre o setor de celulose. Cara, o que pode ajudar seria tu pesquisar algum instituto ou associação dessa área. É, seria uma coisa. Tu encontrar algum ou dado ou artigo, estudo, divulgado por algum tipo de instituto, né? Ou tu ir em alguma plataforma é, de divulgação das cotações, né? E aí tu de repente procurar assim alguma coisa, tipo investing.com, os que são livres, né? Porque aí os pagos aí é complicado, né? Tipo a Bloomberg ou Broadcast, né? Seria interessante, né? Seria com certeza iria tirar toda a dúvida se tem ou não, né? Se tem ou na Bloomberg ou no Broadcast, né? Mas como é pago, né? Então poderia procurar no Invest.com, Trading Economics, né? O site Trading Economics. E, cara, o princípio seria isso, procurar em algum terminal, assim, financeiro, ou em algum instituto, assim. Beleza? Eu vou dar uma procurada nesses institutos aí. Porque eu até achei alguma coisa, né? Eu joguei no Investing, mas só que não dá nada. Eu acho que eles tiraram de alguma ferramenta paga aqueles dados lá. Aham. Cara, também daria para procurar em alguma bolsa, assim, de mercadoria. É, ver exatamente onde as principais negociações, né, da, desse produto em específico acontecem, e aí de repente poderia encontrar alguma informação também em alguma bolsa, né? Poderia ser também, né? Por exemplo, a referência do petróleo Brent é Bolsa de Londres, né? Por exemplo. Então, seria tipo alguma coisa assim, né? Bom, Entendi. Valeu. tá, ele fechou. É, alguém mais tem alguma dúvida? Deixa eu parar a apresentação. Fala aí, Henrique. A aula que vem, então, a gente só precisa da apresentação, não precisa te entregar um relatório parcial só da análise quantitativa. Da análise qualitativa. Não, não precisa. Isso, qualitativo. Não, não precisa. Só após a apresentação vocês podem colocar o PowerPoint lá na pasta, lá, né, na pasta do Drive, que é trabalhos, né? Trabalhos, primeira apresentação, e aí vocês podem colocar ali o PowerPoint. Aí só, claro, só lá no relatório final que aí vocês vão agregar, né, as duas análises. Beleza. Bom, caso você não tenham nenhuma dúvida, então por hoje é isso. Tá? Então, de novo, lembrando que quinta que vem a gente não vai ter nenhum encontro, tá? E na sexta, no mesmo horário da aula, 15 para 5, vai ser a apresentação, tá? Então é isso. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação, tá? Então, até semana que vem.